Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Maranhos, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Professora, mas afinal, o que nós vamos ver na aula? Acompanhe aí comigo. Nosso objeto de conhecimento dos elementos estruturais e estilísticos dos diferentes gêneros literários em prosa e verso, correlacionando-os com seus respectivos contextos políticos e sociais. Agora vejamos o nosso detalhamento. Percepção da dimensão política e social dos discursos e ideologias presentes nas obras literárias, identificando características estruturais e estilísticas nos diferentes gêneros, a partir das práticas culturais, artísticas e verbais em contextos diversos, locais, regionais e globais. Então, gente, vamos à nossa aula? Então, gente, agora eu quero que vocês acompanhem comigo o texto. Número, ritmo, distância, dimensão. Tens os teus olhos, o teu pulso, a tua memória. Vamos continuar com a leitura do próximo momento do texto. Construirás os labirintos impermanentes, que sucessivamente habitarás. Vamos continuar. Perceba que o vídeo está acompanhando o processo do texto, viu? Todos os dias estás refazendo o teu desenho. Não te fatigues logo. Vamos continuar outra vez, a outra parte do texto. Perceba que a pessoa está vivendo as fases da vida ali no vídeo, não é? Tens trabalho para toda a vida, e nem para o teu sepulcro terás a medida certa. Forte isso, não é, gente? Vejamos o próximo momento do texto. Somos sempre um pouco menos do que pensávamos, raramente um pouco mais. Não é, gente? Então, é um texto profundo falando da nossa jornada e da vida. E perceba que o vídeo apresenta uma relação com o poema, porque ele vai vivenciando as fases da vida. Então, em resumo, o poema vai se voltar justamente para isso, para que nós não fiquemos pensando tanto na nossa vida, fiquemos ali fatigados com a situação, a ponto de só viver, por exemplo, a escola, só viver a faculdade, só viver essas situações sem se preocupar com outras situações da vida, como aproveitar a chuva que cai, aproveitar momentos, sabe, singulares da vida. Então, basicamente é isso, tanto que a autora fala que nem no teu sepulcro, ou seja, nem o teu caixão você terá a opção de escolher ou dizer assim, eu quero dessa forma e não dessa forma, porque você não vai estar mais aqui. Perceba que aí no vídeo, agora ele está no momento da velhice e ele continua focado apenas ali, na situação realmente do trabalho. Chegou a velhice e ele continua vivendo apenas essas situações da vida. Então, basicamente, nós percebemos que ele não seguiu o conselho da nossa autora aí, que é Cecília Meirelles, ao escrever todas essas situações da vida aí, e ele realmente parou nessa fase sem vivenciar outras situações que são singulares da vida, tá bom, gente? Vocês perceberam também que o texto, trouxe aí uma série de palavras com várias ideias, com várias significações, com vários sentidos. Agora vocês vão ver um texto diferente do que eu acabei de ler para vocês. Acompanhem comigo aí. Olha o que vai aparecer para vocês. Um texto. São Paulo tem quase 200 mil moradias em área de risco de deslizamento de terra. Então, é o título do nosso texto. Agora, vamos, de fato, fazer a leitura do texto. Levantamento mostra que maior parte está na periferia. Moradores voltam para regiões de risco por falta de recursos. Há um ano, uma família com 5 crianças deixou às pressas a casa onde vivia na comunidade da Capadócia, no Parque Brasilândia, zona norte de São Paulo. Durante as chuvas de verão de janeiro de 2023, a terra encharcada fez com que a parede abrisse uma rachadura. Segundo o levantamento feito pela agência pública, o município de São Paulo tem quase 200 mil moradias em áreas com risco de deslizamento de terra ou solapamentos. Ao todo, a apuração dos dados do Geosempa, portal mantido pela Prefeitura de São Paulo, encontrou... Gente, olha o tanto de dados que nós temos aí, que são 185 mil moradias em regiões
classificadas como de risco. Os dados são referentes a visitas da Defesa Civil feitas até dezembro de 2023. Então, gente, agora o que eu quero que vocês percebam aí em relação ao segundo texto. Nós temos uma linguagem, né, uma forma de falar as informações um pouco diferente em relação ao primeiro texto. Ali no primeiro texto nós estávamos falando sobre o quê? Sobre as situações da vida, e eu usei palavras com várias ideias, com vários sentidos, fiz um texto em forma de poema, trouxe rimas, trouxe musicalidade para o texto, diferentemente do que acontece no segundo texto. No segundo texto, eu já vou ter o quê? Uma linguagem mais objetiva, uma fala mais objetiva, sem duplo sentido, sem palavras com significações ou sentidos diversos. Eu estou escrevendo aquilo que de fato é, estou trazendo uma situação que é um fato, e todo fato, se nós pensarmos, é verídico. Então, estou trazendo uma situação verídica para dizer ali o que está acontecendo com as casas em determinados lugares ali de São Paulo, especificamente na Brasilândia, não é? Então, assim, perceba que existe uma diferença muito grande entre o primeiro e o segundo texto. Então, a gente vai entender agora qual é a diferença entre o primeiro e o segundo texto. Vale dizer que o primeiro texto está cheio de informações que se voltam para uma linguagem literária, enquanto o segundo vai se voltar ali para informações que são da linguagem não literária. Professor, eu ainda não compreendi isso muito bem. Então, vocês vão compreender agora a partir das características de cada texto aí. Vejam comigo. Então, nós temos aí texto literário versus texto não literário. No texto literário, nós vamos ter o quê? A linguagem é conotativa, ou seja, nós vamos ter aí as palavras com vários sentidos, beleza? Do outro ponto ali, ó, nós temos o quê? A subjetividade, e é de fato uma linguagem repleta de significados, como eu havia falado. Nós vamos ter o uso de figuras de linguagem, vou já tratar desse tópico, e eu vou ter o emprego de rimas, no caso ali, se eu quiser escrever poemas, não é? Em casos de poemas, como está bem dito aí. Do outro lado, eu vou ter o texto não literário. A linguagem é denotativa, ou seja, aquilo que de fato é mesmo, significa aquilo mesmo, sem duplo sentido, sem dupla ideia ou outras significações. Os fatos fazem parte da realidade e são apresentados de forma objetiva, ou seja, eu só vou trazer aquela informação e nada mais, apenas. Não há uso de figuras de linguagem, vou já tratar desse tópico. E não há empregos de rimas, ok? Então, essa é a diferença entre o texto literário e o texto não literário. Professora, você disse que ia falar sobre as figuras de linguagem. Pois é, eu quero que vocês entendam agora comigo a seguinte situação. Então, o que são as figuras de linguagem? As figuras de linguagem são recursos que eu uso para tornar a palavra ou a ideia cheia de significado. Se, por exemplo, eu digo assim, a Milena, vou falar sobre mim mesma, né? A Milena é uma cobra. Gente, eu sou uma cobra de fato? Óbvio que não, eu não sou o animal cobra, mas eu posso trazer uma ideia aí de comparação, de metáfora, para dizer que as características de Milena se parecem um pouco com as características da cobra, não é? Então, essa situação em que eu uso, por exemplo, a figura de linguagem metáfora, uma comparação implícita, é justamente para trazer a ideia de que a linguagem tem outros sentidos, a frase tem outros sentidos, eu posso trazer uma série de outras ideias. Preste atenção também que quando eu falo tal frase, ela é até mais forte do que eu dizer assim, por exemplo, Milena é falsa. Milena é falsa não tem um peso tão grande quanto, na verdade, é o que eu digo ao falar Milena é uma cobra, percebe? Então, é justamente para tal situação que eu uso as figuras de linguagem, para dar esse efeito maior, para dar essa significação aí com repletas ideias, com repletos sentidos, ou seja, vários sentidos, tá bom? Agora sim, já que nós entendemos o que é um texto literário e o que é um texto não literário, agora eu quero que você entenda o que é um texto em prosa. Então vamos entender o conceito e depois nós vamos entender aqui na minha explicação. De acordo com o dicionário Michaelis, prosa é a forma de falar ou de escrever sem que se leve em conta métrica, rima ou ritmo.
Vejamos a continuação aí. Tudo o que se diz ou escreve que não é em verso. Então, nós vamos entender o seguinte, que o texto em prosa é aquele que inicia lá no início da linha e que vai até o fim da linha. Esse texto aí é um texto em prosa. Ok? Então, eu inicio, tanto que eu acho que quando você era criança, a professora com certeza dizia, olha, coloca 2 dedos de margem, começa com a letra maiúscula, vai até o final da linha. Caso a palavra não dê, você passe um tracinho e aí continua na próxima linha. É justamente esse texto aí. Esse texto é um texto em prosa, ok? Não vai ter rima, não vai ter métrica, não vai ter nada disso. É só um texto mesmo corrido, como nós dizemos, ok? Diferentemente do texto em prosa, nós vamos ter o texto em verso. Então, agora a gente vai entender o que seria o conceito aí de texto em verso. Olha o que diz. De acordo com o dicionário Michaelis, verso é palavra ou reunião de palavras que representam uma unidade rítmica de um poema, conforme regras fixas, convencionalmente adotadas. Professor, eu não compreendi. Quando você está escrevendo um poema, por exemplo, você precisa ali trazer uma rima, ou seja, uma palavra precisa combinar com a outra. Na hora que eu faço isso, eu produzo ali uma musicalidade, digamos assim. Então, existem maneiras de fazer tal processo. É por isso que está dizendo ali que são regras fixas e que são adotadas pelos escritores, ok? Então, quando nós iniciamos a nossa aula, nós vimos um texto em verso. Eu apresentei para vocês um poema de Cecília Meirelles. Então, ali eu tinha rima, eu tinha a questão da musicalidade, não é? Eu tinha métrica, eu tinha essa combinação justamente para dar um efeito aí para você. Agora, o segundo texto já é um texto em prosa. Perceba que eu realmente inicio lá no início da linha, não é? E vou até o final da linha e eu trago ali informações de forma limpa, seca, como nós dizemos, sem que haja toda essa situação aí de rima, métrica, musicalidade, ok? Então, um texto em verso é um texto que eu vou ter ali o formato de um poema, digamos assim, e o texto em prosa é aquele texto que você escreve no dia a dia, até, por exemplo, se você for fazer um vestibular, você vai precisar escrever um texto em verso, que é aquele que você faz lá na redação, ok? Sabendo dessas informações, agora eu quero que vocês entendam outro conceito comigo, vai aparecer aí para vocês, que é o conceito de gêneros literários. Então, uma pausa antes de nós entendermos aí quais são esses gêneros literários. Se eu estou falando de literários, só pode ser uma coisa da literatura, então já vou envolver a literatura aí. E se é literatura, com certeza eu vou ter uma linguagem literária, não foi isso que a gente viu? Então, realmente, os textos vão se voltar para isso, ok? E se eu estou falando de gêneros, é porque são formas de texto que aparecem para apresentar uma determinada ideia que o autor teve. Então, se eu quero, por exemplo, escrever uma história de um herói, eu vou ter um gênero literário. Não, eu não quero escrever isso, eu quero escrever os meus sentimentos no texto. Então, vai ser uma outra forma de texto, um outro gênero literário. E se eu quero escrever um texto em que os personagens tenham um diálogo, aí vai ser outro gênero, uma outra forma de texto. Por isso que se chama gêneros literários. Mas vamos entender aqui, eu vou falar o conceito de fato sobre o que são gêneros literários. Então, gêneros literários, com base na afirmação da professora Diana, são classificações para dizer que tipo de conteúdo pertence ao texto literário. Ok? Então, esse conteúdo aqui é um fato heróico, então esse conteúdo vai pertencer ao gênero literário. Esse outro conteúdo tem tal formato, então vai pertencer a esse outro gênero literário. Então, basicamente, é isso, tá bom? Agora nós vamos conhecer quais são esses gêneros literários, então vejam aí comigo. Olha, o nosso primeiro gênero literário é o gênero épico, veja aí o que diz. Conforme o Instituto Federal Catarinense, o gênero épico conta a história grandiosa de algum indivíduo. Então, antes de nós fazermos a leitura aí de um exemplo do gênero épico,
Só é lembrar quando você assiste a filmes de super-heróis, com certeza você já deve ter assistido a algum desses filmes. O que acontece lá? Nós temos personagens que são heróis. Nossa, vou chamar o fulano, vamos ligar para o fulano, vamos clamar pelo fulano, ele vai aparecer e vai resolver a situação, vai ser uma coisa grandiosa. Inclusive, dentro desses filmes, eu tenho um que é meu preferido, mas eu não vou citar aqui, você vai ficar na curiosidade, não é? E aí, tem assim uma mulher poderosa, já dei a dica, ó. E aí ela vai fazer fatos heróicos, situações heróicas, não é? Então eu vou ter o gênero épico, beleza? Agora eu quero que vocês vejam um exemplo aí comigo, olha o que vai aparecer. Exemplo de gênero épico. A Esparta quero enviá-lo, e a Pilos arenosa, para que sobre o regresso do pai amado se informe. Uma nobre glória deste modo obterá entre os homens. Tendo assim falado, em seus pés as belas sandálias calçou, douradas, imortais, que com as rajadas do vento a levam sobre o mar e sobre a terra ilimitada. E pegou numa forte lança de bronze a ponta, pesada, imponente, enorme, com ela fileiras de heróis. Então é um trecho aí da obra Odisseia de Homero. Então vamos só entender o contexto para vocês de fato entenderem do que eu estou tratando, ok? Então quando eu falo a respeito desse gênero aí, especificamente do trecho da obra Odisseia, eu estou falando de um homem que vai lutar. É por isso que as falas se voltam para isso, que ele vai vestir ali uma roupa que vai trazer, digamos, o poder, vai calçar sandálias de bronze, vai usar uma espada e não sei mais o que. Então, toda essa situação aí vai se voltar para um herói que justamente, olha o que causou, gente, a problemática, não é? Um cara de uma certa cidade, vou só assim dar um pequeno spoiler, ok? O cara de uma certa cidade roubou a esposa de um cara de outra cidade. A mulher era casada, gente. Por causa dessa situação vai ter uma guerra, eu acho que vocês conhecem, que é a Guerra de Troia, não é? E aí, por causa disso, vão mandar o cara lá, olha, você vai... Olha, gente, olha como é engraçado. A pessoa rouba a outra e quem vai lutar não é ele, é outro que vai lutar por ele, né? Então é justamente essa situação que vai se voltar aí para o cara que vai lutar ali a situação na Guerra de Troia, e ele faz toda essa descrição, olha, eu vou te enviar, você vai fazer isso, mas olha, você vai ter todo esse poder, você vai, enfim, ser o grandioso. Então, quando eu faço essa descrição aí, essa narração, na verdade, eu vou ter o gênero épico, beleza? Vai contar um fato heróico aí de alguém ou de alguma cidade, por exemplo, tá bom? Agora eu quero que vocês entendam outro gênero épico, aí vai aparecer agora para vocês. É o gênero dramático. Ai, professora, é aquele que chora? Não somente isso, tá bom? Vou fazer um pleonasmo. Não somente isso, ok? Conforme o Instituto Federal Catarinense, o gênero dramático apresenta uma história, porém por meio de um diálogo sendo mostrada em palco. Então, eu acho que vocês conhecem o teatro, não é? Quando você vai ao teatro, apresenta-se ali uma série de pessoas e na hora que elas estão fazendo a encenação, elas apresentam um diálogo. É só lembrar, por exemplo, a respeito de Romeu e Julieta. Tem muitas peças em que as personagens ali, os personagens fazem um diálogo. Então, o Romeu diz, como eu te amo, Julieta, e a Julieta diz, eu te amo, amado meu, e não sei mais o quê. Então, quando eu faço um texto em que há esse diálogo, eu vou se voltar para o gênero dramático. Aí, dentro do gênero dramático, eu tenho a tragédia e a comédia. A tragédia, como o próprio nome já diz, é a tragédia, gente. É algo muito ruim que acontece e na hora que acontece esse fato, os personagens vão conversando, vão dialogando. E eu vou ter a comédia dentro do gênero dramático. O que é a comédia? É uma situação em que, basicamente, você vai rir, né? Pode ser da desgraça alheia, pode ser de uma situação que não seja uma desgraça, mas, assim, na maioria das vezes, os textos da comédia ali, quando eram escritos na Grécia, eram justamente para rir da desgraça alheia, viu? Então, quando eu vou ter esse texto em que vai ocorrer um diálogo, eu vou ter o gênero dramático. Aí depende, pode ser uma comédia ou pode ser uma tragédia, ok? Agora eu quero que vocês vejam um exemplo aí comigo, vai aparecer. Então, um exemplo de gênero dramático.
Medeia, olha o que vai dizer. Ó grande Temis, Artemis venerável, vedes o que eu sofro, que eu prendi a mim, com grandes juras, o esposo maldito. Eita, que ela está revoltada, né? Continuando a respeito aí. Ama, ouvis como fala e grita por Temis, patrona dos votos, e por Zeus, que vale como guardião das juras para os mortais. Não é com pouco que minha senhora acalmará a ira. Trecho de Medeia, de Eurípedes. Então, a gente vai entender o contexto aí para, então, vocês entenderem também o diálogo, não é? Essa obra vai falar a respeito de uma mulher que foi traída e aí, como vingança, ela mata os filhos, não é? Então, quando essa situação da traição acontece, ela vai ter um diálogo com uma certa pessoa que é a Ama, né? Vocês viram aí, a Medeia é uma pessoa e Ama é outra, e elas começam a dialogar. Ah, aquele esposo maldito, não sei mais o quê, e ela faz uma, não sei, uma espécie de adoração. Na verdade, ela clama por Deus aí ela cita Zeus, ela cita Artemis, que são, pelo menos Zeus é o deus dos deuses, e Artemis, junto com a outra, que é a Temis, são deusas da proteção, deusas da guerra. Então, ela faz essa referência justamente para dizer, olha, por favor, faz aí alguma coisa, me ajuda, porque eu estou revoltada, eu estou irada com a situação que me aconteceu. E aí, depois disso, ela vai e, infelizmente, mata os filhos, não é? E, basicamente, é assim que termina a história. Então, ó, veja que é uma situação conflituosa, né? Uma situação triste mesmo. Então, eu estou falando do gênero dramático, porque existe um diálogo ali. Especificamente, estou falando da tragédia, porque é uma situação ruim, é uma situação triste, ok? Então, dentro desse momento aí, os diálogos vão ocorrer e aí realmente eu vou ter o gênero dramático, porque ele vai se voltar para isso. Então, inclusive, vocês devem lembrar que quando eu falar de dramático, não é só drama, tá bom? Porque hoje as pessoas associam que dramático é uma coisa dramática. Também não deixa de ser verdade, só que dentro do gênero dramático, eu vou ter a comédia que não tem nada a ver com o drama. Talvez um pouquinho as pessoas para fazerem, na verdade, as outras pessoas rirem, não é? Fazem ali situações em que gere drama, mas comédia ao mesmo tempo, tá bom? Então, quando eu tenho um texto em que há essa situação do diálogo, eu vou ter o gênero dramático, beleza? Agora eu quero que vocês acompanhem outro tipo de gênero comigo. Vejam aí, que é o gênero lírico. Então, olha o que vai dizer. Conforme o Instituto Federal Catarinense, o gênero lírico registra a subjetividade de um ser por meio da voz lírica. Então, antes de nós entendermos como funciona isso, vamos entender algumas palavras-chave dentro do texto aí. Quando eu falo de subjetividade, eu estou falando de sentimentos, ou seja, é a minha visão a respeito daquilo que está acontecendo. Então, se eu vou falar da minha subjetividade, eu vou falar de coisas que partem de mim. Então, geralmente, a subjetividade aparece nos poemas. Então, o autor vai fazer o que ali? Ele vai colocar a sua tristeza, ele vai falar das suas inquietações, ok? Então, basicamente, a subjetividade se faz presente aí dentro dos poemas. Mas, claro que pode vir, por exemplo, na verdade, em um texto em prosa, por exemplo, né? Um texto que vai lá do início da linha até o fim. Se eu, por exemplo, fizer uma autobiografia é falar sobre mim mesma, não é? Eu posso fazer ali as minhas declarações, eu posso expor os meus sentimentos. Ó, veja que eu estou dentro do gênero lírico, não é porque eu estou fazendo ali toda essa situação, né? Olha, eu sinto isso, eu faço aquilo e não sei mais o quê. Só que além dessa situação, eu vou ter a voz lírica. É por isso que nós dizemos que realmente o gênero lírico está para o poema, porque dentro do poema é que vai aparecer a voz lírica. E o que seria essa voz lírica? É justamente essa voz que fala no poema, ok? Essa voz que clama no poema. Então, voz lírica, nem sempre, importante dizer, nem sempre a voz lírica é o autor do texto. Pode ser que o autor do texto vista uma personagem e a personagem, né, a pessoa
pessoa, na verdade, que vai escrever o poema é que é a voz lírica. Então, a gente não pode confundir. Até porque, gente, eu quero dar um exemplo de um grande escritor aqui. Então, acompanhe comigo. Olha só o que vai aparecer aqui. Fernando, né? O Fernando Pessoa. Eu acho que vocês sabem quem é. Se você nunca viu, mas pelo menos você já ouviu. Se você nunca estudou, mas pelo menos já ouviu o nome. Fernando Pessoa tinha ali personagens, digamos, que ele colocava nomes diferentes. Ó, este é o fulano, este é o cicrano e este é o beltrano. E esses caras, não era o autor Fernando Pessoa, eram os caras. Eles tinham as suas próprias histórias, as suas próprias situações. Então, não é o autor, às vezes nem sempre, tá? É o autor que está escrevendo ali, ok? Pode ser que ele diga, olha, eu tenho os seguintes personagens, as seguintes pessoas e elas é que vão vivenciar a história. Às vezes pode ser que o autor conte ali a sua própria história, ou seja, tome base de um fato da vida dele e coloque ali como uma história dentro de um livro. Mas nem sempre é assim, tá bom? Então, a gente só vai agora fazer o quê? Uma síntese a respeito do que nós vimos na aula. Então, o que nós vimos na aula, professora? A diferença entre gênero, né? Na verdade, entre os 3 gêneros, eu tenho o gênero épico, eu tenho o gênero dramático e eu tenho o gênero lírico. Lembrando que dentro do dramático eu vou ter a comédia e vou ter a tragédia. O gênero lírico é o que eu acabei de falar. Vai se voltar para a subjetividade, a voz lírica vai falar dos seus sentimentos aí, das suas inquietações. No gênero dramático eu vou ter um diálogo entre as pessoas participantes ali do texto, ok? E pode ser que seja de fato uma tragédia e pode ser que de fato seja uma comédia, ok? A comédia vai se voltar ali mais para o riso. Ok? E eu tenho o gênero épico, que é essa situação grandiosa contada por alguém. Agora eu vou dizer quem é. Só lembrar, gente, a Mulher Maravilha, não é? Olha aí, ela, a pessoa, né? Tem ali fatos heróicos e tudo mais. Então, gênero épico. Nós vimos também a diferença entre texto literário e texto não literário. Lembrando que o texto literário vai ter a linguagem conotativa, a linguagem mais subjetiva, as palavras com ideias repletas. Já o texto não literário vai ter a linguagem denotativa, aquilo que de fato é, aquilo que de fato vai significar, ok? E aí eu vou ser mais objetiva. E também nós vimos a diferença entre um texto em verso e um texto em prosa. Texto em verso eu vou ter métrica, eu vou ter rima, eu vou ter um texto mais, digamos assim, pequeno do que um texto em prosa, porque um texto em prosa vai iniciar lá no início da linha de fato e vai até o fim da linha. Ok? Gente, eu sei que foi um conteúdo muito complexo, muito denso, com muitas informações, mas eu espero de verdade que você tenha entendido, que você tenha compreendido e que a partir de agora, quando você, por exemplo, fizer uma prova, você saiba diferenciar aí os conteúdos, os gêneros e tudo mais, tá bom? Eu fico por aqui e é isso.